as cores e a representação delas na música e na literatura. A Ilda Machado nasceu em 51 e morreu em 2007. O Azul foi publicado no livro Nuvens, que é um livro póstumo, o único da autora, organizado pelo Ricardo Domenech. A Ilda era cineasta e professora de cinema, mas nunca se apresentou como poeta, embora tenha registrado boa parte dos seus poemas na Biblioteca Nacional. Em vida, ela publicou somente 2 poemas na revista Inimigo Rumor, graças à insistência do Carlito Azevedo, que era um dos editores da revista. Bom, eu vou ler o poema Azul para depois ter seus comentários. Eu não sei se... Será que eu coloco ele na... Não, acho que vai acabar demorando um pouquinho, posso só ler, ou não sei se eu compartilho. É fácil de compartilhar, será? Vê se você consegue, daí, Maricília. Já liberei. Tá, deixa eu ver. Ah, tá, mas eu tenho que abrir o negócio. O poema aqui, só um minuto, desculpa. Bom, vou abrir aqui. Tá aí? Ok, estamos bem. Obrigada. Azul. Ricardo do céu, da cor do manto da Nossa Senhora, água marinha, teto da fonte do Itajuru, Capela Sistina, piscinas de fibra à beira da estrada, portão de escola, papel de bis. Ricardo do céu, celeste como a cor das combis velhas, sacos de lixo, fita de Bonfim, murmúrio de anjo, poema de Shelley, jubiloso entendimento, almas velhas, pântano doce, megatério de pelúcia. Ricardo III, que não quer um trono, riso de vilão a quem falam as musas, galeão afundado em mar de chroma key. Ricardo II, King of England, ó meu rei, York já foi tão longe com essa pena, por quanto tempo mais encenar apenas a dedicada serve o péssimo senhor. Ricardo I, coração de leão, camisa aberta no peito, empada que desmancha no céu da minha boca, o aço temperado dessa espada, delícia das aflitas, peixe cru, escaravelho cravejado de turquesas, algumas opalas, lápis lazuli. Ok. Então, bom, esse é um poema, né? Como deu para perceber, é um poema enumerativo, assim, ela traz uma série de imagens, a meu ver, bonitas, surpreendentes e duras. Não há no poema o azul descontínuo de um céu infinito e anódino, nem o mar em suas ondulações, tampouco uma luz etérea. As coisas azuis escolhidas pela autora são de materiais que, a meu ver, destoam do que o nosso senso comum costuma associar à cor. A fibra nas piscinas vazias, ferro e aço nas combis e espadas, cerâmica no teto da fonte do Itajuru, pedra, lápis lazuli, etc., plástico nos sacos de lixo, reis. O céu destacado em azul é uma interjeição de espanto, Ricardo do céu, ou o céu da boca, bem humano e palpável, de osso e músculo. O mar que há no poema não é líquido, mas um mar falso de chroma key, onde afunda um galeão. A associação do azul ao divino se dá na materialidade dos tecidos tingidos dessa cor, o manto da Nossa Senhora, a fita do Bonfim. A transcendência a que a cor costuma remeter é quase invisível e inaudível, como um murmúrio de anjo, como diz outro verso. Quase. Há ainda, no campo do divino, a menção à Capela Sistina, cujo teto Michelangelo pintou contorcido sobre um andaime ao longo de 4 anos, que lhe custaram dores para o resto da vida. Giorgio Vasari, biógrafo do Michelangelo, sugere que a baixa intensidade do azul no teto da capela se deva à recusa do artista, já muito avariado, a incluir na pintura do céu a camada final de lápis lazuli.
Embora essa história possa não guardar qualquer relação com o que motivou Aida Machado a citar a Capela Sistina, me parece pertinente especular que a escolha dela aluda também a um lado humano e sofrido da obra. As referências bíblicas ou nobres no poema Azul, da poeta carioca, que deu fim à própria vida, não a acalmam nem se derramam. Elas aparecem deshierarquizadas ao lado de outros itens a caminho do descarte: papel de bis, saco de lixo, combis velhas. Há uma frieza e uma secura nos versos. Até as piscinas aparecem vazias, fora de uso, expostas como quadros à venda na beira da estrada. Até o bicho de pelúcia que aparece em um verso é um megatério, animal que foi extinto, uma falsa fofura. Fazendo uma breve digressão histórica, segundo Michel Pastoureau, um historiador francês estudioso das cores, a simbologia espiritual e religiosa do azul nasceu no século XII, com a reconstrução da Basílica de Saint-Denis, na França. Esse foi o primeiro projeto de arquitetura gótica, caracterizado pelo uso de vitrais e da rosácea, que traziam a luz e a cor azuis para o interior, né? Ele dizia que o azul dá a impressão de sagrado, deixa a luz de Deus entrar plenamente na igreja. E foi aos poucos, a partir daí, que o azul se tornou a cor, entre aspas, oficial do céu, que era antes mais associado ao branco, preto, cinza. Então, vou voltar ao poema da Hilda, presumindo a sua aposta na concretude do azul, a sua descrença no eterno e a sua aguda percepção daquilo que é visível e perece. Como ela diz em outro poema de nuvens, o céu no chão da minha sala. O céu é um homem desejado, e não um Deus no poema. O céu no chão, agora, depois não. Eu penso também que, de algum modo, esse azul celeste da Hilda Machado se contrapõe ao azul do Drummond no poema de Sete Faces, em que os desejos parecem inviabilizar a cor. O Drummond se situa no chão, dessacralizado, mas, de algum modo, ele marca a dicotomia em que Hilda não crê entre esse espaço que ocupa e o do azul. Ele diz: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Enquanto pelos olhos do eu lírico, no poema de Drummond, passam pernas pretas, brancas, pretas, amarelas, em outro poema da Hilda, há coxas que passam em brancas nuvens. Pode-se pensar em coxas que passam desapercebidas, se levarmos em conta o sentido conotativo da expressão passar em brancas nuvens, que, aliás, foi criada também por um poeta, Francisco Otaviano, no século XIX, quando ele escreveu Ilusões da Vida. Começa e termina com esses versos. Quem passou pela vida em branca nuvem, só passou pela vida, não viveu. Mas a ironia no poema da Hilda, que se chama Paineiras 2, é que num dia de névoa no alto das Paineiras, né, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio, onde tem uma trilha e costuma haver gente caminhando, é possível realmente ver essa imagem onírica, coxas literalmente passando por entre brancas nuvens. O poema completo diz: cirros, estratos, fumaça de serafins, coxas que passam em brancas nuvens. Na sua poética, Hilda parece repelir uma distinção entre sagrado e profano. O céu é baixo, talvez azul cinzento na cena desse poema, e as nuvens passam, amaciando as coxas, que também passam. Tudo passa e muda de figura. Cirros e estratos são tipos de nuvens, e os serafins esfumaçados que ela cita talvez não sejam anjos, mas pessoas de carne e osso e coxas. Então eu volto ao poema Azul e eu entendo, faço uma leitura desses versos como assim instantâneos, micro-instantâneos de felicidade. Imagens que retêm o que não é apreensível, em versos, flashes, memórias. Essa parece ser para Hilda a magia do azul, uma magia fugaz. Por isso, lembrar-se das imagens, fixá-las o quanto possível, dar consistência ao azul.
Penso nesse gesto como uma reação possível às instabilidades e lembro que o azul, historicamente, foi uma cor instável. Eu vou seguir um breve desvio para abordar essas características, só não sei se tem alguma mensagem aqui para mim no bate-papo. Bom, acho que não, né? Bom, então falando um pouco dessa questão da estabilidade no azul, o Pastoreau, esse historiador, diz que o azul é uma cor que o ser humano fabricou tarde e com dificuldade, o que explicaria o seu fraco papel social e simbólico até meados da Baixa Idade Média. O pigmento azul, extraído de diferentes plantas e minerais, tinha fixação ruim e empalidecia. Por isso, antigamente o azul clarinho era associado ao desbotado e barato e tornara-se uma cor de uniformes de serventes. Tudo mudou com o lápis lazuli, citado por Hilda no fim do poema, pedra vibrante que passou a ser levada das jazidas do atual Afeganistão para a Itália, cruzando desertos, montanhas e mares por longos meses, como explicou outro historiador, James Fox. Era uma pedra muito cara e difícil de manipular, mas todo esforço era válido para se obter aquela cor que era considerada mais pura e forte. O lápis lazuli foi determinante para afirmar o vínculo do azul com a eternidade religiosa e a valorização da cor na história da arte ocidental. Seu primeiro uso emblemático se deu na pintura do teto de uma capela em Pádua por Giotto. No céu de Giotto estão imagens da Virgem Maria, de Jesus e de vários profetas que olham para baixo, olham para e por nós. O êxtase provocado pelo azul divino de Giotto levou a Igreja Católica a ter o controle sobre a cor, adquirindo todo o lápis lazuli que chegava à Itália e inflacionando seu preço, que ficou mais caro do que o ouro. Não é de hoje a relação institucional estabelecida entre o dinheiro e o divino, e assim o céu ficou mais associado à cor e ao paraíso. A infinitude azul passou a representar a transcendência da vida e, de modo espelhado, a transcendência da morte, sob a forma da melancolia, que seria uma espécie de prolongamento da perda. Duas faces de uma mesma cor. Mas o alento da eternidade bate no céu da boca e se desmancha como uma empada no poema de Hilda. A dor e a delícia de cada cor ser o que é estão no poema delimitadas por tetos da fonte de Itajuru, que é uma fonte em Cabo Frio, região dos lagos, enfim, um lugar que ela frequentava. Cissa, 3 minutos. 3 minutos? Isso. Eita, acho que eu demorei aqui no processo de botar o poema, mas vou tentar acelerar. Enfim, tinha lido, tinha dado certo, mas agora não está. Bom, delimitados pelo portão da escola, por embalagens de bis dos sacos de lixo. A transcendência nela parece ser imanente. Hilda traz à tona uma melancolia contida, não como a melancolia sentimental do blues estadunidense. E diferente também do azul na música brasileira, que é sempre suave e extensivo, por exemplo, numa composição do Ventura, da Velha Guarda da Portela, Tudo Azul, Não Há Mais Embaraço Entre Nós, até o Lulu Santos, quando canta Tudo Azul, Todo Mundo Nu, Tudo Bem, Tudo Zen, Meu Bem, usando a cor como um antídoto para o fato de que vai tudo sem força e direção. O azul de Hilda é melancólico, mas busca contornos. Eu penso numa possível relação desse poema com o momento atual, político e pandêmico, no sentido de que a Hilda tenta dar conta de uma transitoriedade dura e de movimentos contrários que a vida toma, se atendo a certas imagens, fixando alguma beleza, compondo um poema. Enfim, tenho pensado nisso, que os poemas dela tentam dar corpo a alguma coisa, ocupar um lugar, apesar de estímulos contrários, apesar do que nos escapa. E acho que essa percepção também é a força quando o azul da Hilda é articulado com outros poemas dela que falam de nuvens. Eu vou ler um deles aqui, que se chama Nuvem, exatamente, e que diz assim: babado de organdi, floco de algodão, carneirinho regredido, primeira comunhão, beleza que é o cúmulo. Esse poema traz símbolos de pureza e inocência e os ironiza, dando uma pausa para concluir, beleza que é o cúmulo. O verso final tem esse duplo sentido, né? O cúmulo pode se referir a um amontoado de sem sentido, excessivo ou inadmissível, e também é um tipo de nuvem de formas arredondadas que de fato parece um floco de algodão. De novo, sonho e realidade emparelhados. A ideia de beleza expressa pelo branco dos elementos citados e do ritual da primeira comunhão,
tal como a nuvem se desfaz. Num outro poema, ela traz a ideia de que ser mais fluido, mutável como uma nuvem, traria menos dor, menos quedas. E diz: viver suspensa nas nuvens, pôr nas nuvens meu amor, e nunca mais cair das nuvens. O nome desse poema é Impossibilidades. No seu azul, não no céu, Hilda menciona o poema de Shelley também. Eu penso que ela se refere ao The Cloud, em que o Shelley diz, adotando o ponto de vista da nuvem, I change, but I cannot die. A meu ver, os poemas nebulosos da Hilda fazem ecoar esse verso. Eu me transformo, mas não posso morrer. Uma luta para ela permanente, uma luta hoje para nós mais patente. Shelley também fala no Blue Dome of Air, uma cúpula de ar azul. Imagem que, de novo, remete ao céu como um teto, um tampo, um espaço delimitado. A possibilidade é somente como uma nuvem rarefeita de erguer-se e desmontar mais uma vez, né? Como traduzir um verso. Cissa? Na poética de Hilda, estou quase acabando, pode? Tá bom, obrigado. Tá? 2 minutinhos, né? Obrigado, pode ir. Já deu os 2 minutinhos, deu mais até. Ai, eita, então... Bom, na poética da Hilda, é sobretudo ao visível e finito que se pode recorrer. No texto de Orelha de Nuvens, fora o sequim de frisa que a paisagem chega a se transformar em confidente muda. Hilda diz: ouviu o carro, ouviu montanha, palmeira, ouviu? Isso num poema, né? Ou seja, não é com Deus que o eu lírico entabula uma conversa. O que há é, por exemplo, um homem no chão da minha sala, de uma relação que acaba, nuvens que se esvaem, coisas que passam, enferrujam, perdemos, vão para o lixo. Susequinde diz também que os 4 Augustos da Ana Cristina César parecem ecoar nos Ricardos de Hilda Machado. César cita, em correspondências, diários e poemas, pessoas de nome Augusto com quem se relacionou. No poema de Hilda, além do Ricardo do Céu, os demais são imperadores, Ricardo I, II e III. Será que se referem também a Ricardos que fizeram parte da vida da poeta? Seriam eles aristocratas de sangue azul? Ela é irônica ao compará-los aos reis? Só imagino, a gente tem pouca bibliografia existente sobre a autora para pesquisar isso. Também imagino, por fim, Ricardo do Céu como o início de uma oração, à semelhança de Pai Nosso que estás no céu. Uma ironia. Para Hilda não há promessa de eternidade celestial que abrange o aqui e agora. A dimensão religiosa da cor é difusa no poema, não está ausente, mas tampouco impregna as imagens concretas e improváveis que ela escolhe para construir e colorir o seu azul. Acabei, desculpa por ter passado tempo. Obrigado, Cissa, estava ótimo. Agora, já que a gente já mudou a ordem aqui, eu gostaria de perguntar para a Fernanda e para a Lara se alguma das duas prefere começar ou se eu volto para a ordem original. Então, vou voltar para a ordem original e vou passar a palavra para a Lara Cristina Veiga Bernardo, da UERJ, que vai falar sobre Rostos de Miséria, representação da infância em Os Miseráveis de Victor Hugo e Germinal de Émile Zola. Está com a palavra, Lara. Obrigada. Estão conseguindo me ouvir bem? São 15 minutos, tá? Tá. Dá para me ouvir bem? Estamos ouvindo bem, né? Tá. Prazer, meu nome é Lara, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História Social da UERJ e, na verdade, eu não sou da letras, né? Eu estou num terreno que não é meu, exatamente, sou da história, e eu faço a pesquisa no campo entre história e literatura já há algum tempinho, né? Eu venho pesquisando isso já desde da monografia, eu pesquiso já o Victor Hugo e Émile Zola, especialmente essas 2 obras, Germinal e Os Miseráveis. E hoje eu estou aprofundando um pouquinho na dissertação de mestrado, eu estou aprofundando em alguns aspectos que me interessam na obra, que eu deixei passar, né? Eu não pude aprofundar na monografia. E aí hoje eu trabalho. A minha ideia é trabalhar as representações de revolução e fim ideal, né, e
É porque eu não consigo agora pensar em outra palavra melhor, mas enfim, em possibilidades de final social, no caso, nessas duas obras, no Germinal e nos Miseráveis. E aí eu faço isso a partir de como, primeiro, no primeiro capítulo, trabalhando como que eles veem a sociedade material que se configura historicamente para eles, né, que está ali presente, caso aquelas realidades de pobreza, aquelas realidades materiais de existência, como que eles representam essas realidades a partir do romantismo, outro do naturalismo, e também a partir de suas perspectivas pessoais e sociais, que tem muito a ver com as transformações do século XIX, com o avanço do pensamento moderno, enfim, eu vou falar um pouquinho disso. E depois, né, no capítulo 2, minha ideia é falar um pouquinho sobre a participação política desses autores, né, os dois tiveram uma participação muito forte na época, principalmente Vitor Hugo, e como que o pensamento social deles está manifesto na obra, né, nessas duas obras. E como que, a partir daí, eles representam revolta, eles representam os motins, eles representam o ideal revolucionário, o ideal progressista, né? E aí esse ideal progressista faz o link para o terceiro capítulo. E aí, nesse terceiro capítulo, minha ideia é trabalhar como que eles representam o fim ideal, né? O que é o progresso perfeito para eles, esse futuro utópico para cada um desses dois autores. E como também essas representações mudam de acordo com os ideais e perspectivas e ideologias de cada um deles. Enfim, a partir daí, no primeiro capítulo, eu escolhi 2 rostos de miséria que são representados nessas 2 obras e que se repetem nas 2 obras, né? Que são as mulheres e as crianças, que são muitas vezes, ao longo da história, entendido como mais frágeis, entendido como menores, e aí eu acho que não é à toa que esses 2 personagens históricos aparecem representados em ambas as obras, que são, ao mesmo tempo, muito parecidas em alguns sentidos, mas também muito diferentes. No sentido estético, principalmente, são muito, muito diferentes. E aí, minha ideia nesse capítulo é exatamente trazer essas duas personagens, esses dois tipos sociais, né? E mostrar como que esses autores representam esses 2 tipos de acordo com a visão que eles tinham de sociedade, de acordo com as influências naturalistas, no caso do Zola, e românticas, no caso do Vitor Hugo. O romantismo, e claro, vocês vão saber falar disso muito melhor do que eu, já que vocês são de letras e eu não, né? O romantismo ele tem uma perspectiva muito mais intimista. Eu trabalho o romantismo muito a partir também da perspectiva do Louvi, né? Que entende o romantismo como um movimento extremamente revolucionário, mas ele é revolucionário, inclusive, no sentido em que ele vai fazer uma crítica à sociedade burguesa, ele vai fazer uma crítica ao progresso que o iluminismo entende como progresso, mas ele vai fazer uma crítica que parte, né, do íntimo, que parte desses elementos mais espiritualizantes, mais espirituais, muito diferente do naturalismo, né, que é muito mais materialista e que está muito ancorado no cientificismo que surge, cresce e se desenvolve ao longo de todo o século XIX. O Vitor Hugo ele vem de uma formação cristã também, ele vem de uma formação católica, ele se torna anticlericalista e muito, muito progressista ao longo de sua trajetória, mas ele parte dessa experiência, né, no início de sua trajetória literária, ele ainda era monarquista, inclusive, a partir do que ele vê nas ruas, a partir das revoltas urbanas que ele vê, a partir dos processos históricos que ele presencia, principalmente a partir da Revolução de 1830, que dá origem à República de Julho, né, que é uma república burguesa, e dos motins urbanos de 1832, que são inclusive os motins que ele representa nos Miseráveis, ele muda de posicionamento político e se torna republicano, a ponto de no final, né, no final não, mas na década de 60, na segunda metade do século XIX, ele ser considerado praticamente socialista pela população francesa, pela população de Paris, pelos parlamentares, né? Ele foi parlamentar, porque por mais que ele mesmo se considerasse socialista,
em muitas pautas, ele cada vez mais fica do lado da esquerda, fica do lado dos socialistas, ele se posiciona a favor do Estado laico, mesmo sendo católico, ele se posiciona a favor de um progresso para uma sociedade sem misérias. E isso está muito presente, essa ideia dele está muito presente nos Miseráveis, essa ideia de um progresso numa sociedade sem miséria, e que para ele tem que ser parecida com o céu. Porque para ele o ideal é o céu. O ideal, o infinito para ele é o céu, e esse infinito ele está presente na obra, ele está presente nos personagens, que tem muito espírito neles, que são representações, inclusive, divinas. E isso é totalmente diferente da forma como o Zola veio. O Zola ele também é progressista, menos que o Hugo, porque ele tem menos, inclusive, participação política, mas ele também se coloca como um cara progressista, né? Ele é conhecido pelo caso Dreyfus, por se posicionar ali contra a pena de morte daquele sujeito judeu, contra, inclusive, aquele discurso xenófobo daquele momento, e ele tem um olhar progressista também. Ele também foi acusado durante muitos momentos de socialista, embora ele também não se considerasse socialista, mas sua perspectiva de um progresso muito mais material e de um futuro utópico também, de um futuro menos injusto, mas não chega a ser um futuro. Ele não compara esse futuro ao céu, né? Digamos assim. O Victor Hugo ele compara com o céu, porque para ele o ideal está ali. E aí essas diferentes perspectivas estão muito presentes e ficam muito claras na forma como eles representam esses personagens. As crianças, para o Victor Hugo, elas são puras, elas são castas, né? O Mário Vargas Llosa, que é um crítico literário, vai dizer que é como se todos os personagens dos Miseráveis fossem castos. Ninguém transa nos Miseráveis, né? Ele chega a dizer isso. Ninguém faz sexo nos Miseráveis, não é possível. Como assim? Todos eles são puros e castos? O Javert é um cara super casto que a única coisa que ele sabe pensar é no trabalho e ficar perseguindo o Jean Valjean a vida inteira. O Jean Valjean nunca se casa, nunca tem nenhuma relação, em nenhum momento aparece nada sobre isso, nem no livro, nem em nenhuma representação cinematográfica ou teatral, né? Porque realmente isso não aparece em nenhum momento. Os únicos personagens que parecem ter algum tipo de relação sexual, meio que parece que são castigados um pouco por isso. Que no caso é a Fantine, que é seduzida ali na sua juventude, ela é seduzida por um sujeito e aí acaba engravidando e depois tem uma série de complicações sociais por conta disso. Que o Victor Hugo critica, o Victor Hugo não está dizendo que é legal, mas ela perde essa suposta pureza e depois disso ela tem que deixar a filha com outra pessoa porque ela não seria aceita socialmente. O homem, a gente nem sabe quem ele é mais porque ele some do livro, não importa quem ele é. E ela sofre com essas mazelas por ter cometido aquele suposto pecado, né? Aquele pecado socialmente visto dessa forma. E depois ela se prostitui, aquilo tudo. E os Thénardier, que são os únicos personagens maldosos, assim, do romance, né? São os únicos personagens vistos dessa forma. A única outra representação de sexo possível no romance tá no Cosette e no Marius, que é uma coisa super, super divinizada. É quase um casal sangue beatificado ali naquele romance. E aí isso manifesta também muito em como essas crianças são representadas. Por mais que as crianças que estão presentes no romance sejam extremamente miseráveis e elas estejam expostas a uma série de condicionamentos sociais que poderiam trazer um palavreado mais promíscuo ou pensamentos mais promíscuos ou, enfim, que poderiam levar essas crianças a posturas condenáveis para a época, né? Essas crianças, elas seriam talvez sexualizadas muito cedo, porque elas estavam na rua. Isso não aparece. Os personagens infantis do Victor Hugo, eles são o que o Mário Vargas Llosa chama de anjos de cara suja, né? Eles são anjinhos ali. O Gavroche, que é um personagem muito conhecido, ele até comete uns furtos, mas são justificáveis, porque ele está passando fome, ele vai roubar um pão, ele vai roubar alguma coisa para ajudar alguém. E ele não só rouba o pão, ele rouba o pão para ajudar uma outra criança que também está passando fome na rua junto com ele. Porque são personagens muito puros, são personagens muito santificados.
totalmente diferente dos personagens infantis do Germinal. O Zola, ele vai até as minas de carvão e ele faz um diário de campo que é quase um diário antropológico, né? Que é quase um diário de, sei lá, de estado do tempo presente. Ele, até exatamente por conta da preocupação com a realidade que o naturalismo traz, ele vai até a Vila Mineira que ele quer pesquisar, ele desce até as vilas de carvão, ele conversa com as pessoas e ele tenta trazer isso da forma mais real possível para o romance. É claro que o olhar dele também está permeado de uma série de preconceitos da própria burguesia da época, que, querendo ou não, ele era um burguês da época, que via aquela população empobrecida como bárbara, que via aqueles trabalhadores como bárbaros. Isso aparece muitas vezes no romance também, mas que ele queira esconder seu olhar. Não é um olhar que condena, mas é um olhar que representa essas pessoas como extremamente bárbaras, como extremamente promíscuas. Mas também é verdade que essa promiscuidade estava muito presente naquelas vilas mineiras, naquelas casas super apertadas. E as crianças do Zola, elas são muito sexualizadas muito cedo. Elas tentam reproduzir cenas de relações sexuais que elas veem entre os pais, que elas veem entre os vizinhos. E aí, inclusive, eu trago dois trechos de cada um dos romances. 3 minutos. Tá, já tô acabando. Para começar, logo no início do capítulo, para introduzir essa discussão. E aí, o trecho do Victor Hugo que eu trago é o seguinte, é sobre Gavroche, que eu já falei. Ele diz, Paris tem... Gente, eu tô enxergando nada mais. Esse negócio de ficar o dia inteiro no computador. Pronto. Paris tem crianças como as florestas têm pássaros. O pássaro chama-se pardal, a criança moleque. Reúnam essas duas ideias que contêm uma, todo calor, e a outra, toda aurora. Aproximem essas duas faíscas, Paris a infância, e como resultado veremos surgir um pequeno ser. Homúncio, dizia Plauto. Ele é alegre, não come todos os dias, mas se lhe dá na telha, vai todas as noites ao teatro. Não tem camisa no corpo, nem sapato nos pés, nem teto sobre a cabeça. É como as moscas do céu, que nada possuem de tudo isso. Sua idade vai dos 7 aos 13 anos. Vive em bandos, anda pelas ruas, dorme ao ar livre, usa as calças do pai, que lhe chegam ao calcanhar, um velho chapéu de outro pai, que lhe cobre as orelhas, o único suspensório de pano amarelo, corre, pede, espreita, perde tempo, fuma cachimbos, blasfema como um condenado, frequenta as tabernas, conhece os ladrões, é amigo das meretrizes, fala gíria, canta versos obscenos, e nada tem de mal no coração. É que tem na alma uma pérola, a inocência, e as pérolas não se dissolvem na lama. Enquanto o homem é criança, quer Deus que seja inocente. Se perguntassem à grande cidade, mas quem é ele? Ela responderia, é meu filho. Essa é a forma como o Victor Hugo introduz esse personagem, o Gavroche. Tipo, ele sabe falar palavrão, ele conhece todas as prostitutas, mas ele é inocente porque ele é criança, porque ele é um anjo, ele tem a pureza que Deus deu, né? E ela não poderia ser corrompida e tudo mais. Totalmente diferente da forma como o Zola enxerga essas mesmas crianças em situação de vulnerabilidade social. Claro que um em Paris e outro numa vila mineira de carvão no interior, mas crianças em situação de vulnerabilidade. E aí, o trechinho que eu cito do Germinal. Para que não pudessem reclamar, abraçou-a, rindo e rolou com ela pelo aterro. Isso ele está descrevendo 3 crianças. Era sua mulherzinha. Tentavam juntos, nos cantos escuros, praticar o amor que ouviam e viam em suas casas, por trás dos tabiques, pelas fendas das portas. Sabiam tudo, mas ainda não conseguiam fazer nada por serem muito jovens. Apenas se apalpavam, brincavam durante horas como cãezinhos viciados. Ele chamava isso de brincar de papai e mamãe. E quando queria, bastava chamá-la. Ela vinha correndo, deixando-se agarrar com um estremecimento delicioso do instinto, algumas vezes amuada, mas cedendo sempre,
sempre ansiosa por algo que não chegava a acontecer. Ele traz também aqui, claro, vários aspectos do naturalismo que tem a ver muito com a animalização do ser humano, com a introdução de teorias sociais da época, teorias científicas da época na literatura, né, que é o hereditarismo, darwinismo. Já estou encerrando. E aí Obrigado. isso está muito claro quando a gente vai lendo o romance. Né, ele bestializa essas crianças, ele bestializa essas representações. Elas eram como animaizinhos, elas eram como cachorrinhos. Mas também quando a gente compara, quando eu li, a primeira vez que eu li essa descrição do Victor Hugo, eu chorei, eu parei, eu fechei o livro e fiquei chorando por uns 40 minutos. Eu trabalho com pessoas em situação de rua, conheço várias crianças em situação de rua, e eu vi muito dessas crianças ali. Mas depois, quando eu li o Germinal, eu não chorei, porque não dá vontade de chorar, dá pânico. E aí eu fiquei em pânico e pensei, cara, mas essa representação faz muito sentido. Por mais que as duas têm elementos de verdade, as duas trazem elementos históricos presentes ali. E os olhares históricos para essas crianças, né, para essa população empobrecida, para esses vulneráveis. Então, é um pouco isso, assim. Esse é só um pequeno pedaço da minha dissertação, né? Mas meu trabalho é um pouco esse, entender, então, como que eles representam essa sociedade que eles estão vendo, que é histórica, e como que essas representações mudam, inclusive, de acordo com a geração, né? O Zola está mais para o final do século, o Victor Hugo ele nasce mais para o início do século, e como que todo esse pensamento social que está aflorando, se desenvolvendo no século XIX influencia muito neles. É isso, gente. Obrigada. Desculpa passar um pouquinho. Obrigado, Lara. Excelente pesquisa. E agora eu queria passar a palavra para Fernanda Aquino. Fernanda de Aquino Araújo Monteiro, da UFRJ. Ela vai falar sobre natividade e maternidade em Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Você está com a palavra. Obrigada. Bom, eu tenho umas 30 páginas para falar, mas eu vou tentar resumir e passar o mínimo possível. São 15 minutos, tá? São 2 páginas quase. Então, a minha pesquisa busca desconstruir essa figura materna nos romances do Machado de Assis, e essa análise é apenas da natividade em Esaú e Jacó. Eu também perpasso pela figura da Flora e da Cláudia, mas como o tempo é curto, a gente resolve dar uma enxugada. Bom, a história, já pelo título, né, a gente remonta à história bíblica de Esaú e Jacó, que serviu de matéria poética para muitos autores, seja Luís de Camões, no século XVI, seja no romance da Margaret Atwood, no século XX, o Conto da Aia. Bom, é imprescindível ressaltar, primeiramente, que a Bíblia não é um texto neutro e apresenta interferências das diversas épocas que foi escrita, além de todos os condicionamentos sociais, políticos e econômicos. Por isso, os escritos utilizados para análise são enraizados pelo pensamento patriarcal, já que relegaram a mulher à condição de inferioridade e submissão. Desse modo, precisa-se refletir sobre o comportamento feminino na escritura bíblica para compreendermos minimamente a realidade de seu povo. Na escritura bíblica, apesar da briga entre os dois irmãos ser um tema principal, a questão da maternidade é basilar para interpretarmos melhor o papel da mãe no discurso, principalmente se fizermos um diálogo intertextual com o romance de Machado de Assis. Segundo Elaine Gleiss, a maternidade e a capacidade reprodutiva da mulher são considerados uma bênção de Deus e o papel social feminino. Em função disso, a maternidade e a paternidade são desejadas e valorizadas nas narrativas bíblicas. Paralelamente a isso, a infertilidade é extremamente rejeitada, desvalorizada e assombrava os sonhos femininos, já que essa condição era sempre atribuída às mulheres, e de certo significava a perda de seu espaço no meio social. A história da Sagrada Escritura, Rebeca, esposa de Isaac, é estéril e seu marido pede a Deus que a torne fecunda. Rebeca então engravida de gêmeos, mas nota que as crianças lutavam dentro dela, e por isso pediu um conselho ao Senhor para compreender as turbulências uterinas, e ela recebe uma profecia, assim como Maria Natividade na obra de Machado.
Há duas nações em teu seio. Dois povos saídos de ti se separarão, um povo dominará o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Segundo Gênesis. Ao dar à luz os gêmeos, constatou uma característica particular, que um era peludo e o outro não. Pelo perfil histórico da época, o filho mais velho receberia a herança do seu pai. E foi isso que o marido de Rebeca pretendia fazer. No entanto, a mãe gostava mais do filho mais novo, Jacó. E por isso ela manipulou, de certa forma, essa relação para o filho receber esse direito à herança. Só que o pai descobriu tudo isso e Jacó fugiu para o lar de seu tio, Labão, por orientação de Rebeca, visto que Esaú não a procuraria por lá. O jovem encantou-se por sua prima, Raquel, ao chegar à casa de seu tio. Labão disponibiliza a casa para seu sobrinho e Jacó se oferece para servi-lo em suas terras, para se casar com Raquel. Passados 7 anos da promessa feita entre eles, o pai, aí citando Camões, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Jacó revoltou-se com o sogro, pois era a outra que ele desejava, e por isso ele serviu outros 7 anos para ter a mão de sua amada. Deus, contudo, ao ver que Lia não era amada pelo seu marido, tornou-a fecunda, e a sua irmã, Raquel, permanecia estéril. Lia então gerou inúmeros filhos de Jacó, pensando que seu marido a amaria por isso, enquanto sua irmã mantinha-se triste e infeliz por não ser capaz de ter um filho de seu amado. Emblemática a insatisfação de Raquel por não se tornar, sentindo-se fracassada, impossibilitada nessa relação, revelando dessa maneira que a mulher só teria plena felicidade conjugal quando nascesse um filho. A solução de Raquel foi que sua serva Bala concedesse em seu lugar. Assim nasciam os primeiros filhos de Jacó e Raquel, por intermédio da Laba. Após tal acontecimento, Deus abençoou Raquel, tornando-a fecunda. Nesse emaranhado discurso, Esaú e Jacó bíblico e machadiano, pode-se perceber que as personagens mães e a maternidade ganham relevo nos textos e são imprescindíveis para o desenrolar da trama narrativa. O romance de Esaú e Jacó se abre com a ida das duas irmãs, Maria Natividade Perpétua, uma fértil e outra estéril, ao antigo Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, em 1871, o qual é considerado um marco zero da cidade, o local de fundação, de nascimento, como bem salientou John Gladstone. No século XIX, esse morro era habitado pela classe mais humilde da capital carioca. Não é eventual que as duas foram se encontrar com a cabocla que lá reinava. O Morro do Castelo não era o espaço destinado à classe burguesa, e por consequência para as irmãs era-lhes tão estranho e remoto. Além de seu território, que reforça um tom místico da profecia do nascimento do futuro dos gêmeos. Ao adentrar a casa da cabocla, o pai da adivinha pergunta-lhe o nome, e de imediato Natividade dá o nome de batismo, Maria. Tal nome remete-nos ao texto bíblico, evidentemente, e à mãe de Cristo, que simboliza todo o ideal de maternidade e feminilidade. Em especial no contexto oitocentista, e Natividade significa festa do nascimento de Cristo e de Maria. À vista disso, torna-se pertinente rememorar sobre essa construção ideológica acerca da imagem de Maria, além da sua contribuição para a implantação de estereótipos de gênero. Se debruçarmos nos estudos mitológicos, observaremos que todas as grandes deusas foram também divindades da fertilidade, como Gaia, a Mãe Terra, Reia, mãe de todos os deuses, Hera, Juno na mitologia latina, deusa da maternidade, Deméter, Ísis e até Oxum, deusa do panteão africano, orixá da fertilidade, do amor, da prosperidade, e tem como sincretismo as Nossas Senhoras. As deusas, portanto, reapareceram na figura de Maria, a Mãe de Deus, e os últimos 2000 anos testemunharam uma gradual ascensão da Virgem, que chega bem perto de uma deusa. A tradicional perspectiva cristã católica aloca a figura de Maria como um modelo simultâneo de mãe e mulher, pois ela é virgem e mãe do grande Messias, aspecto questionado pela teologia feminista. A imagem de Maria foi enaltecida por se manter casta e pura, mesmo após o nascimento da prole.
dado que o sexo era visto pela Igreja Católica como algo sujo e pecador, recordando o temido pecado original. Sendo assim, Maria, mãe de Cristo, estava muito mais atrelada ao divino do que ao terreno, muito mais espiritual do que corpórea. Constata-se assim que em contraposição às deusas pagãs da fecundidade e às deusas da mitologia greco-latina, que puderam explorar de sua sexualidade e gerar filhos, no cristianismo, a Virgem Maria, isenta de pecados carnais, seria a única possível de dar à luz o Salvador. É Maria que transmite ao feminino os valores morais, a fé católica, o poder da família, uma vez que tudo sofre, tudo suporta, a partir da união com seu filho. Constrói o par Jesus-Maria, filho e mãe, suplantando assim o casal Adão e Eva. A personagem Natividade, ao adentrar na casa da cabocla, ela recebe a seguinte profecia. A cabocla fala que eles teriam brigado dentro da barriga dela. Bárbara revela que a profecia alterando o olhar que os pais têm dos filhos. Trecho do livro. E não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer. Brigado? Brigado, sim, senhora. Antes de nascer? Sim, senhora. Pergunto se não teriam brigado no ventre de sua mãe. Não se lembra? Maria Natividade, por outro lado, não se recorda do fato. Apenas se lembra da gestação como algo nada idealizado e romantizado, com diversas dores e desconfortos, rompendo, portanto, com essa idealização acerca da maternidade. Bárbara, contudo, questiona, mas fala apenas... Bárbara, contudo, questiona, mas nada fala. Apenas repara atentamente na mãe e nos retratos, e assim separa-os, dividindo a mãe entre as fotografias dos filhos, expressando talvez o que seria um dos alvos da briga entre Pedro e Paulo, o amor e a atenção maternas. Natividade apresenta um papel basilar no discurso romanesco, pois é ela que intermedia a relação entre os filhos. Ela é o alicerce narrativo, aquela imagem que os filhos vão se apaixonar, como bem apontam as teorias freudianas. A mãe realmente estava curiosa para saber acerca do futuro dos filhos. A cabocla profetiza que aconteceriam coisas bonitas, coisas futuras, e que ambos seriam grandes. Durante uma longa reflexão acerca das palavras de Bárbara, Natividade lembrou-se de sua gestação, recordando o dia que contou ao marido de seu estado de gravidez. Num primeiro momento, quem mais se interessou pela ideia de ter um filho foi o marido dela, Santos. E ela, na verdade, rompe com todo esse ideal de maternidade, porque ela... eu vou só citar um trecho que é bem interessante da obra, porque ela pretende... Tem 3 minutos, tá? Mentira! Gente, gente, é muita coisa para falar. Mas, enfim. O primeiro momento, ela tem uma vontade de esmagar o germe. E ela, de certa forma, nos faz pensar se ela realmente queria ou não ter aqueles filhos. E como todas as transformações da gravidez perpassam pelo imaginário dela e como ela se sente completamente desconfortável com tudo isso. Santos não idealizou primeiramente essa maternidade e a passou a ver como uma imagem de uma deusa, praticamente a imagem da Virgem Santa. Quando os gêmeos estão um pouco crescidos, eles começam de certa forma, a uma disputa pela atenção da mãe. Uma hora ou outra, Pedro fala, mamãe é sempre contra mim, e ela, eu sou para ambos, tentando intermediar essa relação. E tudo isso aflora ainda mais com a presença lá da jovem, que será a musa dos gêmeos. E ela faz todo esse intermédio dessa relação. Tanto que a morte de Flora, a presença ali no quarto, no leito de morte, não foi dos gêmeos, foi de Natividade. Natividade era ali a figura principal da vida, vamos dizer assim, amorosa da Flora. Ela não quis ver os irmãos, ela quis ver a mãe.
E a mãe estava ali presente. Na atividade, por sinal, a relação dela com Flora era ainda melhor do que da própria Flora com Cláudia, que era a mãe dela. Ela achava que ela seria duplamente sua mãe. E ela queria que fosse assim. Bom, só para resumir, porque, enfim, o romance não que seja longo, mas tem muita coisa falando sobre isso. De certa forma, Machado desconstrói essa idealização que a gente tem até hoje da maternidade, como uma maternidade repleta de sacrifícios, estereótipos como ser mãe é padecer no paraíso, e já desde o século XIX a gente vê essa rasura desse padrão, desse estereótipo da mulher mãe. E eu acho que é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Você esteve absolutamente dentro do tempo. Os seus 15 minutinhos foram gastos numa bela fala. Muito obrigado. Estamos abertos para perguntas. Deixa eu abrir aqui o som da Lara. Abriu, Lara? Aham. O som da Cissa. Cissa? Abriu? Pronto. Esqueci. Fernanda, eu vou ter que abrir de novo. Quando você fecha o microfone, ele trava, tá? A gente já tem aqui uma pergunta para Cissa, que foi feita pela Valesca Martins, da UFRB, lá do Recôncavo Baiano. A pergunta dela é a seguinte: são tantas simbologias na Ilda, há figurações simbólicas da morte como presentificação de uma necessidade de mudança, transmutação? Tem muitas simbologias, assim, e eu acho que sim, ela tem muitas imagens, né, dessa necessidade de mudança que parece ser sempre assim um pouco difícil, assim. Eu li um pouco esse livro, assim, uma coisa que eu queria comentar também rapidinho é que eu acho que esse poema azul, ele cresce muito articulado com os outros poemas, sabe? Porque ele parece um fundo, assim, um fundo para as nuvens, para os poemas todos que falam de nuvens, que são o nome do livro, né? E eu acho que a nuvem, o movimento da nuvem, a transitoriedade natural delas, é algo em que a Hilda parece estar sempre buscando assim uma inspiração e recorrer e de alguma forma absorver esse caráter assim de nuvem, né? Se transmutar em nuvem. Tem um poema dela que ela fala: cheiro de cedro após a sauna, nuvens no céu, nuvens na alma. Parece que assim é um momento ali na sauna que ela atinge talvez esse estado de nuvem assim. Então, e tem realmente, Valesca, tem muitas imagens que eu, enfim, observo isso também, uma simbologia dessa necessidade de transmutação, né? As nuvens, no poema azul tem também os caravelhos, né? Os caravelhos cravejados de turquesa, que é um amuleto, o escaravelho é um amuleto popular sagrado na mitologia egípcia, e que tem também um símbolo de renovação, que um morre, o outro sai do ovo que fecundou e renasce de uma outra forma. Tem sempre essa coisa, esse lugar assim do céu e terra, e essa questão da morte muito muito premente, de como lidar com ela como nuvem, assim. Enfim, poderia falar mais, mas acho que vamos passar a bola, não sei se responde mais ou menos. Eu queria aproveitar o gancho aqui e puxar a Lara também, que as duas falam do céu, né? A Cissa fala da Hilda como um céu também azul, o céu ideal da Hilda, e a Lara falou do Victor Hugo, que tinha o céu como ideal, né? Claro que são céus diferentes. Um céu um céu é romântico, outro céu é
já da fase do modernismo, mas são céus. E eu queria, aproveitando já a Lara, para perguntar para ela como é que você coloca esse céu do Victor Hugo ideal. O que exatamente significa esse céu ideal? E depois a Cissa fala do céu da Hilda um pouquinho mais. Tá. Eu gosto de participar dos eventos de letras porque me surgem esse tipo de pergunta que o pessoal de história nunca faz, né? E, enfim. E aí, às vezes, na minha dissertação, eu fico tentando puxar essas coisas e a minha orientadora, que é mais marxista, fala assim, não, volta aqui para a Terra. Mas eu, não, mas o Victor Hugo tá no céu mesmo, ele tá querendo olhar para lá. E eu acho que essa abstração, vocês de letra conseguem entender um pouco melhor do que o pessoal de história. O Victor Hugo, ele sempre foi muito religioso, né? Assim, desde o início da sua trajetória, sempre foi muito ligado à religião. Ele tem uma formação que parte de uma vivência muito próxima com sacerdotes. A mãe dele era muito religiosa. Inicialmente, de uma trajetória muito tradicional, né? Ele, inclusive, tem vários relatos assim, que dizem que ele casou aos 19 anos com uma mulher que ele se apaixonou cedo, assim, e foi um casamento que, em nível de afeto, nem durou tanto assim, né? Logo depois ele caiu na esborne e começou a ter várias amantes, mas no início ele, inclusive, tem muita gente que compara a relação da Cosette com o Marius com essa relação que ele teve com essa esposa, porque seria uma relação assim muito casta, que ele casou virgem, com 19 anos de idade e tudo mais. E depois ele muda completamente de pensamento, tanto no sentido, nesse sentido, né, porque ele mesmo, de vivência pessoal, por mais que os personagens dele sejam castos, ele mesmo muda de vida e de experiência pessoal. Ele deixa de ser amigo daqueles padres que ele era amigo para ser anticlericalista. Ele faz uma crítica ferrenha ao clero. Ele se posiciona a favor do Estado laico e ele fala que religião e ensino não tem nada a ver depois, né, ao longo dessa trajetória mais progressista, mas ainda assim a religiosidade está muito presente no Victor Hugo. E ele, inclusive, escreve que o ideal de sociedade para ele é um ideal de uma sociedade em que tem uma sociedade, ele escreve assim, sociedade sem rei, religião sem livro. Eu não lembro agora tudo certinho, mas é um texto muito bonito em que ele faz essa declaração e ele fala isso, assim, ele acredita na religião, ele acredita, inclusive, no poder moral da religião, mas ele acredita que essa religião ela precisa ser muito mais libertária do que ela era naquele contexto, do que ela é até hoje em muitos contextos. Eu sempre brinco dizendo que se o Victor Hugo tivesse nascido 100 anos depois, ele seria um dos primeiros membros da teologia da libertação, se ele tivesse nascido também na América Latina, que também não adianta estar nascido na Europa, né? Porque o discurso dele se aproxima muito desse sentido do que, sei lá, Leonardo Boff vai dizer hoje em dia, sabe? O céu, para ele, está presente. A ideia é que esse céu ele esteja presente na Terra um dia. O ideal de infinitude romântica, né, que almeja as coisas em nível de grandiosidade, está muito presente para o Victor Hugo nessa ideia de que o progresso ideal é um progresso onde a justiça seja plena e o perdão supremo. Ele defende uma tese teológica nada ortodoxa que diz que existe, inclusive até hoje, em algumas linhas, que acredita que no fim dos tempos existiria um perdão supremo de Deus. E aí Deus perdoaria inclusive o diabo, e não existiria mais inferno, todas as pessoas e seres estariam plenos e felizes no céu. Essa ideia de perdão supremo do Victor Hugo se manifesta muito na obra. Inclusive, minha ideia é aprofundar um pouco isso também no segundo capítulo, porque o primeiro personagem que ele representa, o primeiro personagem que ele apresenta nos Miseráveis, não à toa é um bispo. E é um bispo que é extremamente santificado, ele faz quase que uma geografia de
pelo menos 100 páginas, dependendo da versão, sobre esse cara. E aí ele vai falando sobre a vida do bispo, e é esse bispo que perdoa o Jean Valjean, independente dele ter sido roubado por ele. Porque ele acredita nessa ideia, ele acredita na ideia de um clero que seja mais parecido possível com Deus. E esse Deus, para ele, é um Deus que perdoa de todas as formas. E essa sociedade também teria que ser uma sociedade capaz de perdoar, uma sociedade justa, uma sociedade sem miséria, porque o céu, para ele, não tem miséria. O céu, para ele, não tem injustiça, não tem possibilidade de não perdoar alguém. Não à toa ele milita desde o final da década de 20 contra a pena de morte. Ele é um dos principais militantes contra a pena de morte na França. Ele escreve vários textos sobre isso. Um dos seus primeiros livros mais sociais, assim, é O Último Dia de um Condenado. E no Último Dia de Condenado, você não sabe que crime o cara cometeu, porque não interessa para ele. Para ele só interessa o perdão, para ele só interessa que todas as pessoas tenham acesso, todas as pessoas tenham direito. Ele até fala assim, eu almejo uma sociedade em que ele até fala, não quero que acabe a propriedade, mas que todas as pessoas tenham acesso a ela. Não quero que acabe que a terra seja do Estado. Eu só quero que todo mundo tenha terra, que todo mundo tenha pão, né? Que todo mundo tenha os mesmos direitos, que todo mundo tenha direito, inclusive, ao perdão. Uhum. E aí é um pouco isso, assim, essa ideia de céu para ele, que é uma ideia de um céu muito democrático, inclusive porque ele se torna muito democrático, muito republicano, e é uma ideia de um céu muito igualitário, e a terra perfeita se assemelharia a esse céu, né? As alturas do céu. Por isso que eu falo que eu usei até essa metáfora, tô fechando já, eu usei até essa metáfora na minha dissertação, que é como no finalzinho dela, na conclusão do primeiro capítulo, né? Verdade, foi só o que eu acabei até agora. Que é como se ele estivesse olhando para a sociedade do céu. Ele tenta trazer para ele um olhar divino, por mais que ele seja homem, claro. E aí minha orientadora até cortou e falou, você não pode dizer isso, como assim? Tá dizendo que ele tá acima das outras pessoas? Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que ele acredita nisso. Tanto que ele diz que Os Miseráveis é um tratado teológico. Ele escreve um prefácio teológico gigantesco, que ele nunca publicou porque ele não teve tempo de terminar, e que ele diz isso. Os Miseráveis é um tratado teológico no qual eu defendo o perdão supremo, e o personagem principal é Deus. E é esse Deus, o Deus super misericordioso e tal. Maravilha. Obrigado. Cissa, rapidinho, o nosso céu da Hilda. Tá. Eu lembrei agora até da fala hoje da abertura, da Eliana Alves Cruz, falando que é bom que a gente voe e tenha a cabeça na nuvem e os pés no chão, né? Os escritores. Eu acho que a Hilda é um pouco por aí, assim, a cabeça nas nuvens e o pé no chão, assim, não tem muito céu. Assim, o céu é no chão, sabe? Como diz de um poema que eu li, do céu no chão da minha sala. Sim. O céu que é um homem, é tudo, é muito... A ideia do céu, a ideia da eternidade, do que acontece, da religiosidade ligada ao céu, ligada ao azul, é uma coisa que aparece salpicada no poema dela e que ainda ela recorre a isso, mas parece que sem tanta crença, assim, ela fica mais na concretude, assim, do azul, fica mais na terra, né? Enfim, só para fechar, assim, tem um outro poema dela que eu adoro, que se chama 410, que é uma linha de ônibus que passa pelo Catumbi, e que ela fala Rua Itapiru, bairro do Catumbi, nuvens em ponto de neve no azul consistente do céu. Então, e tem ligação também com um verso do Azul, que ela fala celeste como a cor das combis velhas, que parece que é isso, é o céu na Kombi, né? O céu rodando na terra, assim, no asfalto, assim. Então é um pouco isso. Esse céu é o cemitério do Catumbi, é meio que tem uma indiferenciação. E bom, não sei, eu leio um pouco por aí. Essa é a leitura que eu fiz, assim, tentando ligar os poemas. No fim das contas, os dois estão igual aquele samba do Paulinho da Viola e do Hermínio Belo de Carvalho, né? Que é vista assim do alto, mas parece o céu no chão. Eles estão falando da Mangueira, né? E os dois também veem o céu no chão, né? Lara,
Tem uma pergunta da professora Rosana Colbines aqui para você, especificamente, se na sua pesquisa você também olha, também leu os poemas que o Victor Hugo escreve para as crianças, se você se debruçou sobre isso também ou não. Tá, eu não me debrucei sobre isso. Eu até pego alguns poemas do Victor Hugo, mas eu acabo pegando muito mais os poemas políticos dele, porque eu acabo me atendo, tipo, a parte que eu falo das crianças mesmo é só um tópico dentro do capítulo 1, porque a minha ideia mesmo é entender como que ele vê aquela sociedade, a participação política dele nela, né? E como que ele vai representando isso. É claro que as crianças entram nisso porque são os rostos da miséria ali, mas eu acabo não me atendo tanto. Inclusive, assim, se deixasse eu fazia mesmo o Claro. primeiro capítulo de 300 páginas, mas eu não posso fazer. Então, nem tempo para isso eu tenho. Então, infelizmente, eu não coloquei. Mas eu vou até dar uma olhadinha, porque, de repente, vale a pena acrescentar alguma coisa. Eu nem conhecia esses poemas. Tem até ali uma indicação, você deve ter visto ali, né, em bibliográfica, tem um livro no Brasil. Vi, já anotei aqui. Obrigado, Lara. Agora eu queria fazer uma pergunta da Valesca também, para a Fernanda. É o seguinte, na narrativa O Segredo de Augusta, de Contos Fluminenses, de 1870, Machado de Assis já coloca as indisposições femininas na trajetória social da mulher do século XIX. Uma indisposição à maternidade. No caso do Esaú e Jacó, essa indisposição numa ausência de afeto ou de escolha feminina? Oi, gente. Então, eu já li esse conto. Eu estou inicialmente com os romances e não sei como vai passar essa pesquisa de doutorado. Mas sobre essa questão primeiro, pensar na trajetória da maternidade. A Elizabeth Badinter, ela tem um escrito, né, sobre a história da maternidade, um livro bem interessante, que se chama Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. E ela passa, pela perspectiva histórica, como foi essa idealização dessa nova mulher, dessa nova mãe, que começou lá no final do século XVIII e XIX. Antes disso, ela ressalta que as mulheres não cuidavam dos seus filhos em casa, né? Elas contratavam amas e lá que os filhos eram cuidados. Antes de Esaú e Jacó, Machado de Assis, desculpa, vou até abrir aqui, outras obras já falavam sobre isso. A gente pegar, por exemplo, o Primo Basílio, a gente tem, de 1878, a personagem Leopoldina, ela justifica essas interferências que esse filho trazia na vida no corpo da mulher. A personagem fala que mulher estragava-se. Não havia beleza de corpo que resista, perdia-se o melhor. Sem contar as despesas, os trabalhos e as doenças. Deus me livre, é uma prisão. Na Mulher de 30 Anos, de Balzac, também a personagem despreza essa maternidade. Revela que ela não gostaria de ser mãe. A frase só sou mãe pela metade, melhor seria não sê-lo. Ela não está no meu coração. Eu acho que a gente tem uma ideia dessa construção, a gente, né, fruto disso, dessa idealização da mulher como mãe, que a partir do momento que descobre uma gravidez, já ama o filho, já está ali para montar um quarto montessoriano. E não é bem assim. Eu acho interessante que o Machado, na verdade, ele tem uma sensibilidade em perceber essas angústias que as mulheres sofrem com a maternidade. Mas aí é até o ponto que eu levanto, o início ela apresenta um certo desconforto, ela fala que ela teria, a trecho do livro, nos primeiros dias os sintomas desconcertaram nossa amiga, é duro dizê-lo, mas é verdade. Lá se iam bailes e festas, lá ia a liberdade e a folga, a atividade andava já na alta roda do tempo, acabou de entrar por ela, como tal arte que parecia haver ali nascido. Porque a gente tem também, no século XIX, esse manual de como a mulher, mãe, deveria agir em sociedade. Acreditava-se que ela não poderia sair às ruas, como se ela estivesse realmente doente.
então elas não podiam ir a festas, participar desses eventos sociais, e ela, como estava nesse processo de ascensão social, isso era uma prisão, né? Mais um ponto interessante é que o segundo ímpeto, e aí retiro novamente a parte do trecho, ela fala assim: no meio disso, aqui vinha agora uma criança deformá-la por meses, obrigá-la a recolher-se, perdir-lhe as noites, amolecer os dentes e o resto. Tal foi a primeira sensação da mãe, e o primeiro ímpeto foi esgamar o germe. Depois, diz assim, trecho também do Machado: a segunda sensação foi melhor. A maternidade, chegando ao meio-dia, era como uma aurora, nova e fresca. Na atividade, viu a figura do filho ou filha brincando na relva da chácara ou no regaço da aia, com 3 anos de idade. Este quadro daria aos 34 anos, que teria então um aspecto de 20 e poucos. Então, assim, existe, né, esse primeiro ímpeto de esmagar, porque ela estava ali aprisionada pelo que acreditavam ser a maternidade e o que a mulher deveria seguir, o papel dela. Depois ela passa a amar essa ideia de maternidade, até interessante que ela ia aparentar um pouco mais nova, porque ela, né, se a gente pensar no tempo referencialmente histórico, ela engravida aos 30, que Machado diz que não era imprevisto, ela já aparentaria mais nova, e como, né, para a mulher oitocentista, aparentar mais nova seria aparentar mais bela, né? Isso a gente vê até hoje, esse ideal se perpetuando. Então, outros autores também falaram sobre isso, mas ela, depois desse segundo momento, a vida dela praticamente é os filhos e essa relação. Tanto que o marido, né, com a ideia da gravidez, ela queria já matar o marido, tirar ele de campo. Depois ele vai perdendo totalmente a figura dele, vai desaparecendo no decorrer do texto, e ela ganha uma grande notoriedade. A vida dela, e um trecho até, eu não sei exatamente, né, de como, mas ela fala que o narrador comenta que a vida deles era o dinheiro do pai e o amor da mãe. O amor da mãe estava ali e está ali no romance o tempo todo. Eu acho que eu respondi. Só uma questão da Lara, que eu me lembrei quando você falou sobre essa questão da mulher que faz sexo e se torna mãe nova, não é mesmo? Quando eu estava estudando um pouco sobre maternidade, essas duas figuras de mães não são idealizadas, que são as mães pobres e as mães jovens, né? As não casadas. Como isso já, de certa forma, existe o oposto à Virgem Maria, ela tem uma demonização dessa mulher, mãe, enfim, solteira, né? Ótimo. Muito obrigado. Queria agradecer muito a Fernanda, a Lara e a Cissa. Foi uma mesa de altíssimo nível, muito bom o debate. Literatura, história, maternidade, pobreza, miséria, céu no chão. Foi muito boa mesmo. Queria agradecer a vocês três. Obrigado. E com isso eu encerro a mesa e agora já vamos passar diretamente para performance. Camila? Oi. Então, como a gente está falando do feminino, agora a gente já pega esse gancho, né? E vou chamar aqui a Valkyria Heiser, que vai apresentar um vídeo performance, que é uma narrativa de uma personagem mulher feita da janela dessa personagem, ela observando e pensando exatamente esse período que a gente está passando de quarentena. Valkyria, você está por aí? Tem que abrir o microfone dela, não? Estou abrindo aqui para ela. Ver se ela...
Tá me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a organização, que eu sei que um evento deste tamanho, online, no meio de uma pandemia, tem dado um trabalho danado para todo mundo aí que está atrás das cortinas fazendo acontecer. Então, super obrigada a todo mundo. Acho que é o primeiro dia, assim, deu tudo certo. Tá tudo muito, muito bem, assim. Então, é só muito obrigada a todo mundo. Eu acho que a minha performance é a de encerramento, né? É a última performance do dia. Então, em nome de todos que se apresentaram, todo mundo que veio no chat, que assistiu, super obrigado mesmo. Amanhã vamos estar todos aí de novo. Val, você prefere que eu compartilhe daqui ou você vai compartilhar do seu? Tá, Sim. vou compartilhar aqui do meu, então. Só uma coisinha antes, como a Camila falou, a minha performance é sobre uma mulher, uma personagem feminina, no meio da pandemia, com todas as suas questões que muitos de nós vivemos de isolamento, não a falta de convívio com outras pessoas. E é isso, vamos deixar aí para vocês verem. Pode colocar, Camila. Tá dando para ver? Tá todo mundo vendo? Sim. Assim tá ótimo. Isolamento, pandemia, solidão, kitnet, horas marcadas no relógio, loucura, memória, lembranças, mulher. Os ponteiros da cabeça já estavam fazendo cuco, 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 cuco. Um barulho que lhe lembrava a infância. Anos 80. Anos 80 que foram bons. Falava como se fosse uma atriz e alguém lhe observasse. Ninguém. Ou pelo menos não vivo. O mundo tinha chegado num quase fim, um soluço, um anúncio. Um purgatório. Isso. Estava só. Em seu minúsculo kitnet, numa rua qualquer, onde Deus esqueceu de vir. Ou veio, anotou e foi-se. Deus é um guarda de trânsito. Não tinha aparelho de TV e as lives de internet já lhe cansavam, como todas as modernidades reinventadas. Lembrou da noite em que foi encontrar uma amiga do Sul, numa praça com nome de santo, Salvador. E lá, entre conversas, alguém lhe contou da novidade. Isoporzinho. Trazer de casa a própria cerveja num isoporzinho. Farofa? Então a novidade é a farofa, mas uma farofa de noite? Entendi. O moçoilo, que tentava algum sucesso com a amiga, ou com ela, foi-se. Talvez por isso ela estivesse agora sozinha na sua kitnet, endoidando com o relógio de cuco. Antes só, pensou. O relógio fazendo cuco, cuco, como naqueles desenhos de sua infância. De quem foi a ideia desse relógio? Dela mesma. Sempre passava por aqueles antiquários finos e entrava. Uma vez, viu uma cristaleira por R$200. Achou que podia.
No dia da venda, vestiu-se, pintou-se e foi. Sentou em uma cadeira antiga ao lado de uma senhora antiga que usava chapéu. Chapéu. E começaram os lances. Levanta e baixa a plaquinha cronometrado. E num pulo, a cristaleira já passava dos 5 contos de réis. Ou 5.000 reais, como queiram. Se levantou e foi embora, humilhada. Desde aquele dia aprendeu sobre leilão. Lances mínimos que chegariam ao máximo dos máximos. Um dia, no seu caminho de volta, na mesma loja, viu um relógio de cuco. Ele não chegava a ser bonito, era pequeno, quase feio, mas era antigo. Comprou. Mas voltemos ao dia de agora. O relógio fazendo cuco, cuco, ela olhando do 5º andar a vida pela janela. Não podia sair. A cena da cidade era como num conto. Um conto de horror. Havia surgido uma peste, pandemia, que de repente todos perdiam a mão. Não a mão propriamente, mas a mão no conversar, no tino, no jeito. E todos desenhavam e grunhiam. Os tempos eram modernos, mas as doenças e as gentes tinham males antigos, reinventados. Nas cavernas, os primeiros homens e as primeiras mulheres faziam desenhos. Agora, nós nem fazemos. Só escolhemos uma figurinha e mandamos. Rupestres. Um passarinho medonho fez seu ninho na grade do ar-condicionado. E todo dia, na hora em que ela ainda dormia, o desgraçado cantava. Não satisfeito, pulava, dançava. Ou talvez fosse o passarinho do relógio que, num desespero, ganhou vida e tentava desesperadamente lhe acordar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu não vi se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Tem, Patrícia? Não. Não, aqui no chat não, mas eu vou falar uma coisa. Valquíria, você fez esse vídeo a partir da sua janela, da sua casa, foi isso? Foi. A partir do ângulo da minha janela, mas em cima de um poema meu, que é um poema até longo, sobre uma personagem que mora sozinha, que não é o meu caso, mas foi sobre essa questão, né, de outras pessoas nesse isolamento, pessoas que moram sozinhas, um olhar sobre essas pessoas, porque, né, passamos por diversas questões, mas nessa pandemia estamos passando, mas pessoas que moram sozinhas têm outras questões de isolamento e falta de gente, de falta de ver gente. E uma amiga minha reclamou justamente disso, de estar morando sozinha e não ter contato humano nenhum naqueles primeiros períodos da pandemia. E então foi daí que eu escrevi e depois fiz o vídeo. Que é realmente o real isolamento, né? Aquele isolamento dos que vivem sós, né? Que não tem família, que não tem ninguém dentro de casa. Ficou muito bonito o vídeo. Parabéns. Gostei muito das imagens, a forma como você pegou as imagens, o poema é muito bonito. Parabéns, Valquíria. Alguém tem mais algum comentário?
Sobre a questão do isolamento de quem mora só, por um lado, a pessoa fica muito solitária, por outro lado, ela não corre tanto o risco de contaminar, né? Durante todo esse período da pandemia, eu tive muito mais medo de contaminar meus pais. Eu moro aqui, na verdade, eu era para estar morando aí, fazendo doutorado, mas eu estou em Fortaleza por conta da pandemia. Mas eu tive muito mais medo de contaminá-los do que propriamente de pegar essa doença. Então, por um lado, eu vejo essas pessoas que moram só com certo alívio. Claro que eu percebo a solidão, mas esse alívio de você não ser uma arma, né? Não ser letal de alguma forma. Alguém? Eu também eu esqueci no começo da minha apresentação, eu sou da Casa de Rui Barbosa, então, representando também os meus colegas do mestrado aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, né, todos aí na luta também neste período, e seminário, todas as coisas que estamos passando todos juntos. E a Casa de Rui Barbosa esteve bem em evidência nos últimos tempos. Né? Nós estamos aí vivos na luta, pesquisando, fazendo a nossa parte de estudar e fazendo nossas pesquisas, mostrando a importância desse centro de pesquisa, em política cultural, a importância que ele tem, né, todos os dias. Bem, então eu acho que, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu acho que a gente pode encerrar nosso primeiro dia. Eu queria compartilhar